regra. Então eu quero falar para vocês isso. Depois do nível federal vem para o nível estadual. Aí o nível estadual, o que ele faz? Ele pega ali, dá uma simplificada em algumas coisas, né? E transforma, igual criou aqui para dentro do Corpo de Bombeiros. Criou-se a ANA 07. Enquanto a nível estadual, a gente vai ver que tem um manual de redação do estado de Goiás. Ele é mais complexo. O que o bombeiro fez? Ele criou essa NA para facilitar, bem mais simplificada, mais enxuta. Só que ele fala que essa NA ela vai ser regida por esse manual de redação, que ele é mais completo. E também por um outro decreto lá, que é o decreto que trata da consolidação das leis. Nós vamos ver tudo isso daí, tá? Então, sempre é assim. Sempre vem de fora para dentro, né? Vem de lá de cima e vem descendo para normatizar, para todo mundo falar a mesma linguagem, né? Para usar os mesmos documentos, os mesmos formatos, tá joia? Vamos prosseguir aqui. Artigo 2º. Aplica-se às correspondências elaboradas no âmbito da corporação. Aqui está falando. Aplica-se às correspondências, tá? Nós estamos falando só das que estão no âmbito da corporação do bombeiro, né? Que eu acabei de falar. Vai ser aplicado nas correspondências dessa NA 07, tá? Vai ser aplicado esse manual de redação do governo do estado de Goiás que eu acabei de falar. E esse manual, ele foi instituído por esse decreto estadual aqui, ó, decretado pelo governador do estado. Esse decreto aqui 9.777, tá? Que foi do ano de 2021, janeiro de 2021, tá? E também vai ser aplicado as correspondências elaboradas no âmbito da corporação, também vai ser aplicado esse outro decreto aqui, ó, outro decreto estadual que é do ano anterior. O primeiro ali é o que instituiu o manual de redação, que é o 9.777, ele é de 2021. O segundo decreto, na verdade, foi decretado primeiro, foi de 2020, que é o decreto estadual 9.697, de 16 de julho de 2020. Esse outro decreto foi o que eu falei, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis no âmbito do estado de Goiás, no que couber. Pessoal, qual que é a diferença? Vocês vão ver, se vocês irem a fundo, que não precisa, nós temos que se ater isso aqui que vai, o texto aqui, cru, praticamente, do jeito que está aqui, que vai cair na prova lá, que eles vão tirar as questões. O que eu estou fazendo com vocês é abrir mais a mente de vocês para facilitar, guardar através desse formato, através dessa estratégia, guardar o conteúdo na memória de longo prazo e não da de curto prazo, tá? Então, assim, o que eu estou fazendo com vocês é aguçar aqui a mente de vocês para guardar de fato esse conteúdo. Então, o que acontece? Esse decreto estadual aqui, 9.697, ele já vai tratar da forma propriamente dita, né? Como que se faz um documento, tá? Ele vai falar desde o cabeçalho, ele vai falar desde a ementa, ele vai falar o que se escreve, qual, se é negrito, se não é, né? Como que vai prosseguir a remissão lá para citar uma lei e depois no corpo do texto como que vai ser. Então ele vai falar tudo isso daí, tá? Então esse outro decreto aí que vai falar. Vamos prosseguir. Então tá aqui a capa do manual de redação do governo do estado de Goiás, tá? Que é o manual que depois que foi lançado esse manual, que o estado de Goiás, o governador, o governo criou esse manual de redação. Aí depois o bombeiro, baseado nesse manual de redação, senão a gente ia ter que seguir, ia ser totalmente manual de redação, né? Mas para facilitar aqui a nossa documentação específica,
que é de interesse só do Bombeiro de Goiás, digamos assim, que é de interesse do Bombeiro de Goiás, na verdade, aí sim, criou-se a NA 07. Artigo 3º. Toda correspondência, deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Artigo 3º. Toda correspondência elaborada pelos integrantes da corporação. Pessoal, o que ele vai dizer aqui? Ele vai fazer o seguinte, ele vai falar aqui na CNA 07 que qualquer correspondência, todas são qualquer, né? Toda correspondência elaborada por qualquer integrante, tá falando pelos, então são todos integrantes do Corpo de Bombeiros, da corporação, né? Então toda, não tem exceção, né? Nós vamos ver que a exceção será não por vontade do usuário. Entendam isso. A exceção vai ser por situações. Só que depois vai ter que ser jogado no sistema também. Então, toda correspondência, né, elaborada pelos integrantes do Corpo de Bombeiros deverão ser produzida prioritariamente. Aqui que está o pulo do gato. Todas deverão ser produzidas prioritariamente no Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, chamado CIGED. CIGED, tá? Então, pessoal, toda correspondência vai ser produzida prioritariamente nesse sistema. Então, o que eu quero explicar aqui para vocês? Quando ele fala prioritariamente, é porque ele deixou aqui realmente abertura para exceção. Qualquer exceção. Por exemplo, uma queda de energia, né? Ou ficou sem internet, né? Ou caiu o VPN. Alguma coisa técnica, né? Digamos assim, aconteceu que não deu para produzir o documento dentro do sistema. Aí nós vamos ver lá como que vai fazer, né? Então, já vou até antecipar. Vai ser feito manuscrito, vai ser assinado manuscrito. Depois, quando cessar o impedimento técnico, aí sim vai ser inserido no sistema e junto com essa inserção vai ser inserido também, né, a justificativa do que aconteceu, qual que foi a impossibilidade técnica que impossibilitou de ser gerado diretamente no sistema. Então, a autoridade competente, ela vai assinar manuscritamente no primeiro momento, depois vai ser escaneado e lançado no sistema. Então já antecipei aqui, tá? Então, outro bizu importante, eu coloquei aqui, ó, de azul, sempre a inserção minha. Coloquei cuidado se aparecer na prova C no lugar do CIGED, né? Dá para cair facinho, facinho. Hoje, a gente utiliza no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, o sistema SEI. Mas não é só bombeiro, não. Isso aqui é a segurança pública do Estado de Goiás. Toda a Secretaria de Segurança Pública usa o SEI. Tem vários outros órgãos fora da Secretaria de Segurança Pública que usam o SEI também. Então, eu acredito que são todos os órgãos do Estado de Goiás. Do Estado de Goiás usa o SEI. Só que eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Aqui não tem, não cita, em momento nenhum não vai ser citado o SEI. Não vai ser citado o SEI, tá? Então, se aparecer na prova essa palavra SEI, tá? Então, já considera errado, de primeira, considera errado. O que é citado é esse CIGED aqui, ó, tá? Né, que é de sistema, né? CIS é de sistema, G, que é de gerenciamento, E, eletrônico, e D, de documentos, né? Adotado pelo Estado de Goiás, beleza? Então, ele colocou que prioritariamente adotado pelo Estado de Goiás. A gente sabe que o que foi adotado foi o SEI, mas como não aparece aqui, a gente considera errado. Tem que levar em consideração o que está escrito aqui. Isso aqui que vai valer na hora da prova. Agora um negócio interessante aqui, pessoal. Bizu. Até beber uma água aqui. Bizu quentíssimo. O que ele vai falar aqui? Que para esses tipo de
de correspondências aqui, documentos aqui, ó. Atos normativos, a palavra mais correta, né? A expressão mais correta, atos normativos. Para esses tipos de ato normativo, né, que é grande, tem desenhos complicados, né, tem organogramas, tem uma série de coisas ali, algoritmos, né, tem imagens, tem muitas páginas. Então, para esses tipos de atos normativos, que vai depender de ferramentas de diagramação mais complexas, os sistemas ainda não têm essas ferramentas de diagramação mais complexas. Ainda não tem esse sistema que o Estado de Goiás utiliza. Então, para esses casos, igual, por exemplo, os manuais, né? As normas, os protocolos, a gente sabe, tem como exemplo o protocolo de resgate pré-hospitalar, né? Ele é bem complexo, né? E outros atos normativos, então, que depender de ferramentas de diagramação mais complexas, o que vai acontecer? Eu vou gerar isso fora do sistema. Eu vou criar lá um manual, por exemplo, né? Um manual de busca e salvamento em áreas de deslizamento de terra, né? Então, o que acontece? Ou então, de busca e salvamento em águas rápidas, algo do tipo assim. E aí, o que acontece? Esse manual eu vou criar fora do sistema, né, com as ferramentas adequadas para a diagramação que eu vou precisar. Só que, para ele passar a valer, para cumprir essa norma, vai ter que ser feita uma portaria do comandante geral. A pessoa do comandante geral vai assinar essa portaria. Só que essa portaria é o que vai linkar com o sistema, né? Então vai ser gerado no sistema esse documento. Vai ter que ter um documento, a correspondência administrativa, né, gerada no sistema. Então eu conheço as portarias. E essa portaria gerada no sistema para aprovar aquele manual que foi feito lá fora, aquele protocolo que foi feito lá fora do sistema. Tá joia? Entendidos? Então vamos lá. Vamos para um exemplo aqui, ó. Vamos pegar o manual de combate a incêndio urbano. Então tá aqui, ó. Já começa pela capa. Bem complexa, né? A arte da capa, né? Combate a incêndio urbano, tá? E aqui vocês vão ver, quando vocês abrem o manual de combate a incêndio urbano, nas primeiras páginas aparece o quê? A portaria que aprovou o manual, ó. Então, ó, o que vem aqui escrito na ementa, né? Espero não estar equivocado, trocando de lugar. Ementa, né? Então, vem escrito aqui, ó, aprova o manual referente à atividade de combate a incêndio urbano no âmbito da corporação, né? Então essa portaria é o 220 do ano de 2017, tá? Então, aí tá aqui o comandante geral do Corpo de Bombeiros, tal, resolve aprovar o manual operacional de bombeiros, combate a incêndio urbano, tá? E fala outras coisas aqui. Cumpra-se e publique-se. Então, isso aqui acabou de se cumprir a norma administrativa número 7, que ela fala que para esses atos normativos que demandam uma diagramação mais complexa, tem que ser feito um documento no sistema para aprovar, né? Tá joia? Então fala que depende de ferramenta tal, deve ser aprovados por documento produzido no sistema. Então, essa portaria aqui foi produzida no sistema. Tá vendo? Do jeito que tá falando lá. Então essa portaria, aí tem a numeração dela e tal, foi produzida no sistema. Tá joia? Em caso de impossibilidade técnica, aqui que eu falei, ó, de produção de documentos do sistema, eles poderão ser produzidos em papel, com assinatura manuscrita da autoridade competente, devendo ser digitalizados posteriormente, inseridos no sistema, juntamente com o registro da impossibilidade técnica. Isso daqui eu já adiantei para vocês, né? Nem vou demorar aqui. Artigo 4º. Todos os integrantes do CBMGO, na esfera das respectivas atribuições, o que ele vai falar aqui, ó, no artigo 4º? Ele fala aqui que
não tem exceção para bombeiro nenhum. Todos são responsáveis, ele joga a responsabilidade, tá? Para que seja cumprida, né? Todas essas correspondências, seja fiel obediência, né? Cada um seja responsável pela fiel obediência das definições e instruções contidas nessa norma, tá? Ou seja, ninguém está inocentado aqui de falar, ah, não, eu vou ali e faço, em vez de fazer ali no caso um documento solicitando um fardamento, né? Ah, eu vou fazer aqui sei lá, a parte antiga que nem existe mais, né? Que era uma correspondência administrativa que existia antigamente, né? Eu nunca mais eu vi uma parte, nem nesse rol que a gente vai estudar na NA07 fala de parte, né? Ah, não, eu vou fazer aqui, eu vou preencher aqui uma solicitação de autorização, né? Aí usa lá um documento, correspondência administrativa